A nossa conferência. Estou numa conferência de imprensa, dou sinal depois. Tá bem, vamos falar depois. Sim, boa tarde. Primeiro, pedir desculpas porque ficamos a saber que houve duas informações em relação à hora, 14 e 15 horas, mas a informação segura era mesmo para as 15. Portanto, pedir desculpas a todos que estiveram aqui nesse momento. Convocamos esta conferência de imprensa que era para dar o nosso posicionamento como CAD, esta coligação que apoia a candidatura do engenheiro Venâncio Mondlane. Ele que não está cá neste momento, está de viagem e em princípio regressa até domingo. Convocamos também para, neste nosso posicionamento, afirmarmos que efetivamente nós estamos de luto. Estamos de luto porque morreu o nosso Estado de Direito Democrático. Era já um Estado de Direito Democrático fragilizado, que funcionava titubeante, mas diante deste acórdão temos a situação clara de que não existe mais um Estado de Direito. Todas as questões que aqui serão arroladas com ou sem alguma pormenorização vão demonstrar que este Conselho Constitucional, de forma flagrante, deixou de ser um órgão que chamaríamos do baluarte da moral, não é? Baluarte da ética e o maior defensor de um princípio que a idade significa que todas as questões que vão delimitar qualquer tipo de litígio ou decisão devem encontrar respaldo na lei. São que faria remissão. Então, estas duas questões não foram tratadas pelo Conselho Constitucional, mas ainda, durante o período, depois de termos remetido o nosso recurso, terão acompanhado que o vogal, de nome Salomão Moiana, fez alguns pronunciamentos em relação ao não ter concordado com a ideia de que a deliberação tinha sido por consenso. Mas há um aspecto que nós encontramos, foi que, ao fazer referência de que não tinha sido por consenso e efetivamente o primeiro rascunho que saiu da CNE tinha dito que era por consenso, revisitamos a deliberação e percebemos que ela já não dizia se era por consenso ou por votação. O artigo 38 da Lei 6/2013 elenca que, no 3 de 4, as deliberações da CNE ou são por consenso ou são por votação. Portanto, não havendo consenso, vai-se à votação. Portanto, a deliberação tem que dizer de forma expressa se foi por consenso ou por votação. Quando a lei não expressa essa questão, significa que ela não houve uma deliberação ou violação de uma formalidade que a lei inscreve. E isso está numa das alíneas do 129 da Lei da Formação da Vontade. E nós submetemos este aditamento. O Conselho Constitucional também não tratou devidamente desta questão. Sim, apresentou o seu argumento dizendo que, primeiro, que esse aditamento não fazia parte do escopo do nosso recurso. E segundo, que tinha sido extemporâneo. Não faz qualquer sentido, faz parte sim do escopo, como podem ver, nós estamos a exigir a ata. As declarações do Salomão Moiana deixaram claro que houve muita, podemos assim dizer, brincadeira, leviandade, e temos a certeza que, pelo fato também de nós termos submetido um pedido para termos a ata, e até hoje a ata não nos foi dada,
Se nós olharmos para a Lei de Direito à Informação, os jornalistas muito bem conhecem essa lei, sabem que os atos públicos, em princípio, uma questão de transparência, devem ser entregues a quem de direito somos nós, povo. Então, nós submetemos um pedido que é para termos a ata. Essa ata nunca nos foi dada. Isto significa que, efetivamente, não houve a execução deste ato, não é? Desta formalidade que a lei prescreve. Razão suficiente para nós termos metido aquele aditamento ou por outra. Havia questões que podiam afetar a própria deliberação, tornando-a nula. Portanto, o Conselho Constitucional também não tratou destas questões. Em relação à tempestividade, disse que o nosso aditamento entrou tardio, mas nós demos entrada ao aditamento no período em que a CNE estava a fazer as contra-alegações, ou por outra. De acordo com o número 2 do artigo 66 do Código do Processo Civil, vocês depois podem consultar, sim, os fatos supervenientes podem sim ser arrolados até que a peça de recurso chegue aos juízes. E se nós conseguimos submeter o aditamento durante o período em que a CNE ainda estava em fase de contra-alegações, significa que a razão pela qual o Conselho Constitucional não atendeu o nosso aditamento não procede. Como podem ver, temos aqui uma série de questões que efetivamente o Conselho Constitucional não tratou. O Dr. Elvino depois vai fazer um arrolamento, mas importa aqui dizer isto. As decisões dos órgãos, passo a repetição, decisores, não é? Jurisdicionais, assim como um órgão como a CNE, devem ter sempre como fundamento a lei. Em toda a deliberação, eu, por exemplo, chamo a atenção aqui a questão de o Conselho Constitucional ter trazido aqui uma novidade, que são os tais impedimentos, podemos assim dizer, as invalidades absolutamente relativas ou absolutas. É uma novidade também, e durante todo o seu acórdão, em nenhum momento diz de que lei tirou essas figuras jurídicas. Essas figuras não podem ser inventadas, meus caros. Se estivermos a falar da lei dos partidos políticos, que refere que, sim, tem que haver um prazo de 15 dias para haver a comunicação, e é essa comunicação que depois recebe o averbamento da parte da entidade que recebe a comunicação, em princípio seria essa mesma lei que iria nos trazer essas figuras de invalidades, absolutas ou relativas. Ora, essas irregularidades não existem. Se nós olharmos para o Código do Processo Civil, nós conseguimos muito bem perceber como é que o regulador trata. Não é nada disso que traz. Houve uma arbitrariedade. O que é que são irregularidades relativas ou o que é que poderiam ser vícios sanáveis ou não? Basicamente é o mesmo espírito que aqui traz. Suponhamos que para a candidatura do Presidente da República, imaginem, o indivíduo consegue ter todos os requisitos legais, mas, por exemplo, ele não consegue apresentar um documento que demonstre que ele tenha 35 anos, o mínimo. Podem ver que, por mais que a entidade a que compete fazer a inscrição desse candidato desse algum tempo, não é razoável que se pense que o indivíduo possa voltar para casa e depois de voltar ele já consiga completar 35 anos. Ou protestamos da presença de um vício insanável, que seria uma irregularidade, podemos assim dizer, absoluta, não é? Absolutamente impeditiva, podemos assim dizer. Agora, todas as questões que podem ser comunicadas à parte, e esta parte pode saná-las, assim acontece com o Código do Processo Civil e vai acontecer, e deveria ter acontecido aqui, que é fazer-se um expediente, e houve o expediente da CNE, a pedir que nós trouxéssemos uma comunicação e o averbamento, e houve dentro do prazo concedido, significa que esse impedimento é sanável, ou essa irregularidade é sanável. Portanto, não procede. Portanto, temos aqui um festival de arbitrariedades, de figuras jurídicas inexistentes, de posicionamentos que não estão consubstanciados na lei e que não coadunam com aquilo, não vão com aquilo que seria o espírito desta entidade. Razão suficiente para nós percebermos e termos dito que nós, neste momento, estamos de luto. Portanto, e por estarmos de luto, não há outra questão a não ser deixar o nosso presidente tomar a sua posição política. Depois falará o Dr. Elvino para mais questões. Muito obrigado, boa tarde. No dia 22 de julho do corrente ano, submetemos um recurso ao Conselho Constitucional
para impugnar a deliberação 82 CNE 2024, de 17 de julho, onde anula a participação da CAD nas corridas eleitorais de 9 de outubro. Para nossa surpresa, recebemos o Acórdão 10 CC 2024, 31 de julho, do Conselho Constitucional, que decide a anulação da deliberação 59 CNE 2024, de 9 de maio, sendo que esta deliberação não é a que a CAD impugnou. Para nossa surpresa, recebemos o Acordo 10. Ficou claro que o Conselho Constitucional não é guardião da legalidade e justiça como se apregoa, mas sim um órgão político sequestrado pelos partidos políticos com assentos parlamentares, e suas decisões são baseadas em vontades políticas e não jurídicas. O Conselho Constitucional contrariou-se nas suas próprias decisões e ainda pôs em causa todo o curso de direito ao julgar um fato e não impugnado. Moçambicanos, hoje o país vive uma ditadura, desmando e desgovernação sem precedentes, onde a Frelimo, Renamo e MDM fizeram uma aliança entre si para humilhar o povo moçambicano. Fizeram uma aliança para reprovar a CAD e assim o povo continuar na miséria, vivendo sem esperança, onde a fome, os raptos, as drogas, a corrupção, a falta de salário na função pública, a falta de carteiras nas escolas, o colapso do sistema de saúde e educação, o desemprego, a falta de oportunidades, a injustiça, entre outros males, continuem a dominar este país por mais 5 anos. Vivemos num caos social em todas as esferas sociais. Os professores estão em greve. Os médicos, os enfermeiros e profissionais de saúde, os juízes, os magistrados e a sociedade no geral está em greve. A guerra de Cabo Delgado foi negociada nos escritórios para roubarem todos os nossos recursos naturais, matando os nossos concidadãos e usarem esta província para contrabandear a droga, a madeira, o gás, as pedras preciosas, e enquanto isso, as tropas ruandesas desfilam no nosso solo, faturando bilhões de dólares a custo do nosso sangue. Estamos cientes, como povo e como coligação Aliança Democrática, que os moçambicanos já pagaram o suficiente para, durante os 49 anos, o preço de ter no país supostos libertadores que se transformaram em novos colonos para o povo. Neste caso, a Frelimo, e que já pagaram o preço da luta pela democracia, que nos últimos 5 anos, a Renamo transformou-se num centro de negócio da vontade popular e vendedores de vitórias eleitorais. A Renamo e a Frelimo já na oposição. A Frelimo, Renamo e MDM têm medo do Venâncio Mondlane e do povo que finalmente já acordou e percebeu que tipo de sistema de governação criminosa que está instalado neste país. Não temos justiça. Não temos órgãos de soberania que deviam servir ao povo. Os que supostamente existem decidem pelos seus estômagos e pelas suas famílias e nunca pelo povo. De acordo com o nosso último comunicado, hoje devolvemos o poder ao povo, porque a soberania reside no povo e cabe a estes decidirem sobre os próximos passos que esta coligação, junto do seu candidato, irão tomar, porque a CAD é do povo e o povo é a CAD. Contudo, Deus que está no comando desta nação saberá orientar o seu povo para tomar sábias decisões. Posto isto, eu penso que o Dr. Elvino poderá fazer o uso da palavra para questões técnicas jurídicas, puder esclarecer o acordo que recebemos. Ok. Vamos fazer.
Ok, boa tarde mais uma vez. Bem, ontem, como todos sabem, fomos notificados do acórdão do Conselho Constitucional, supostamente em resposta ao nosso recurso. Por que eu digo supostamente? É que lemos o acórdão de ponta a ponta e não percebemos se este acórdão destina-se a nós ou à CNE. Por que nós fazemos essa questão? É que o nosso recurso, este que tenho aqui na mão, tinha um objeto específico. E qual era o objeto do nosso recurso? Era requerer ou pedir a anulação de uma deliberação, que é esta aqui. O objeto do nosso recurso era requerer a anulação da deliberação 82. E por que nós requeremos a anulação da deliberação 82 da CNE? É que, no nosso entender, esta deliberação não reunia os requisitos para a validade de uma deliberação, por um lado. E por outro, a deliberação 82 fazia referência às situações ocorridas na fase da inscrição das candidaturas. E que, tal como nós dissemos na última conferência de imprensa, esta fase foi regularmente observada pela CADE, tanto é que a própria Comissão Nacional de Eleições, por perceber que nós reunimos todos os requisitos, deixa-me ver aqui com os documentos, por perceber que nós reunimos todos os documentos, ou todos os requisitos, exarou um edital que eu exibi na semana passada, ou por outra, há 2 semanas, a quando da nossa conferência de imprensa, no qual constava a assinatura do diretor da CNE, que dizia claramente que recebeu todo o expediente da CADE, analisou todos os documentos e esses documentos estão em conformidade. E por conta disso, a CADE estava apta a se inscrever. E este edital de que eu me faço referência, que está aqui no nosso dossiê, que eu não... Deixe-me só mostrar-vos, mas eu já vos mostrei na semana passada. O edital de que faço referência, como manda a lei, foi afixado num lugar de estilo da própria CNE. Quando eu falo de lugar de estilo, ela é na vitrine da Comissão Nacional de Eleições, durante 3 dias. A lei obriga que os editais sejam afixados para, caso haja qualquer situação de irregularidade, qualquer entidade querendo pode arguir a nulidade. Decorridos esses 3 dias, exatamente, não é isto aqui, isto é deliberação, falta o edital. Decorridos os 3 dias, caso não haja qualquer oposição, a deliberação é publicada no Boletim da República. Tal significa que com a publicação dessa deliberação no Boletim da República, não existe nenhuma entidade aqui em Moçambique que tenha a competência de anular ou invalidar essa deliberação. Por isso, digo que este acórdão que nos foi entregue ontem, acho que não se destina a nós, porque nós impugnamos, tal como disse o presidente Maneca, a deliberação 82. E em toda a extensão do acórdão do Conselho Constitucional, não se faz referência à deliberação 82, faz-se apenas referência à deliberação 59. E tal deliberação 59, essa que eu acabei de explicar, que resulta de consensos dentro da própria CNE, que concluíram que todos os documentos da CADE estavam conformes e por conta disso não havia nenhuma irregularidade e a CADE estava automaticamente inscrita. Essa aqui é a questão. Ora, em direito existe um princípio claro, que hoje também nem precisa ser jurista, que quando um indivíduo vai ao tribunal a exigir que lhe devolvam 20 sacos de amendoim que lhe furtaram, o tribunal não pode condenar o ladrão a devolver 20 sacos de arroz. Não precisa ser jurista para perceber isso. O que aconteceu é que nós impugnamos uma deliberação, que era o objeto da nossa deliberação, e, minha volta, o Conselho Constitucional está-nos a responder
sobre algo que nós não solicitamos. Esta é a primeira questão. E a segunda questão, tal como apresentou o Dr. Diniz, em direito, o juiz não pode decidir sobre as questões de fundo de uma causa antes de se pronunciar sobre as questões prévias. E as questões prévias colocadas por nós no nosso recurso eram de crucial importância para a decisão do processo. Porque a primeira questão prévia era exatamente a questão da lei remissiva. Em nenhuma parte da lei eleitoral existe uma disposição que remeta o Conselho Constitucional, ou por outra, a Comissão Nacional de Eleições, a uma outra lei para suprir qualquer tipo de situações. Com isso, o que estou a dizer? Quando se trata de questões de nulidade, essas questões já estão plasmadas na própria lei eleitoral e não estão plasmadas na lei da formação da vontade. E a Comissão Nacional de Eleições, de forma errônea ou dolosa, recorreu a uma lei que é de formação da vontade para encontrar supostas nulidades e deixando as nulidades que estavam na lei eleitoral. Nós colocamos essa questão à mesa do Conselho Constitucional e o Conselho Constitucional não se pronunciou. Este é o primeiro ponto. Mas nós colocamos uma outra questão, que tem a ver com a questão do princípio da aquisição processual progressiva dos atos eleitorais. Este é um princípio que desde o primeiro dia estamos a fazer acento tônico, por percebermos que o Conselho Constitucional, em quase todos os processos eleitorais, faz referência a esse princípio. E, para nossa tristeza, pela primeira vez nos acordos do Conselho Constitucional, percebemos que esse princípio, afinal, já não é válido. Por que não é válido? É que o Conselho Constitucional reconheceu, sim, que a CADE estava regularmente inscrita. Só que, meia volta, violando o próprio princípio de que sempre faz acento tônico em todos os acordos, anulou a deliberação que inscreve a CADE. O que, no nosso entender, configura uma grave ilegalidade, porque o Conselho Constitucional não tem competência para anular uma deliberação que já transitou em julgado. Porque nós sabemos que o direito guia-se por dois princípios, um dos quais é a segurança jurídica. Por exemplo, se eu fui absolvido num processo e o juiz se esqueceu de aplicar uma pena por distração, transitado em julgado, aliás, depois dessa absolvição, eu não posso voltar de novo à barra do tribunal sobre aquele mesmo fato. Tal significa que, ainda que houvesse alguma irregularidade, pelo respeito a esse princípio, o Conselho Constitucional não tinha qualquer espaço para anular qualquer deliberação. Aliás, o próprio Conselho Constitucional, em 2019, aprovou um acórdão que invalidava um recurso de uma formação política que reclamava sobre o recenseamento da província de Gaza. Se vocês se recordam, em 2019, o Instituto Nacional de Estatística trouxe dados que divergiam com os dados apresentados pelo STAI. Tanto é que o próprio Instituto Nacional de Estatística disse que os números que o STAI apresentava só poderão existir em 2040. E por conta disso, um certo partido político, que eu não vou fazer menção, recorreu ao Conselho Constitucional para solicitar a nulidade daquele recenseamento, a exigir que o recenseamento fosse feito de novo. E qual foi a resposta do Conselho Constitucional? Que tudo bem, reconhece até a informação do Instituto Nacional de Estatística, mas era tarde, por força do princípio da aquisição progressiva dos atos eleitorais. Ou seja, uma situação flagrante em que a Comissão Nacional de Eleições, em parceria com o STAI, aumentaram o número de eleitores, digamos, eleitores fantasmas, e mesmo sendo algo flagrante, o Conselho Constitucional disse que não tinha como voltar para uma situação daquelas, porque respeita o princípio da aquisição progressiva dos atos eleitorais. Espanta-nos hoje que o mesmo Conselho Constitucional que em 2019 negou anular um recenseamento em Gaza, venha hoje, em 2024, dizer que o simples fato de a CADE ter submetido documentos para o seu averbamento tardiamente gera
irregularidades invalidantes. Tal como disse o doutor Diniz, esse termo não existe em direito. Alguma vez já leram essa palavra invalidante? Alguma vez em algum dicionário ou qualquer coisa? Não existe essa palavra. Para perceberem claramente a falsidade deste acórdão que nós estamos aqui a fazer. Agora, fala-se por aí averbamento ou não averbamento. Para vocês perceberem que eles estão a agir de má fé, eu prefiro exibir aqui para os jornalistas o tal averbamento. O averbamento é este aqui, esse documento aqui. Está aqui. E esse documento veio do Ministério da Justiça, que, depois de receber toda a papelada da CADE, não viu nenhuma irregularidade e concedeu o tal averbamento. Está aqui. Agora, não sei quem está a mentir, somos nós ou são eles. Está aqui o averbamento, jornalistas. Se querem ver, está aqui, tudo comprovado. Todas as folhas e tudo. Está aqui. Podem ver tudo. Ok, agora, o que isto, na verdade, pode provocar no nosso entender? É que nós partimos do pressuposto que os cidadãos têm um direito constitucional de participação política. E ainda que houvesse qualquer irregularidade, e que por sinal já foi sanada, e esse averbamento que eles dizem que não existia, está lá no próprio recurso, que está em poder do Conselho Constitucional, nós achamos que o Conselho Constitucional, neste momento, está a violar normas fundamentais da Constituição da República, uma das quais a que preconiza o direito à ampla participação política dos cidadãos. É só andarem pelas ruas da cidade de Maputo, verem o luto que se vive neste momento. Aquilo é um luto de verdade. Ninguém conversa com ninguém, nem nas barracas, nem aonde, porque as pessoas estão tristes devido a essa reprovação da CADE. Então, não vai ser uma simples comunicação que, no entender do Conselho Constitucional, durou 3 dias, acho que atrasou 3 dias, e mesmo assim o próprio Ministério da Justiça não se opôs, e muito menos a CNE se opôs, que pode causar esse luto nacional todo, que o que, no nosso entender, neste momento, faz-nos concluir com clareza que aqui é um expediente político, que o Dr. Maneca bem soube explicar, e que isto, de certa forma, poderá causar um caos social neste país. E é por conta disso que nós convocamos esta conferência de imprensa, primeiro para lamentar essa postura antidemocrática adotada pelo Conselho Constitucional, porque nós entendíamos que, sendo o Conselho Constitucional um órgão de soberania, devia ser o garante da estabilidade social e da paz, e não um órgão que vai criar essa instabilidade toda. É só os jornalistas saírem agora e passearem um pouco pela herói da cidade e olharem para o rosto das pessoas, onde perceber com clareza a tristeza que paira nos seus olhos. Por isso mesmo, agradecemos pela vossa presença, e era isso que nós queríamos falar. Qualquer pergunta acho que será dirigida ao Dr. Maneca. Boa tarde, eu tenho uma questão, sou Slaide Mutemba, jornalista da DW. Eu queria saber, tendo em conta esta deliberação e sendo que em processos eleitorais o Conselho Constitucional constitui a instância superior e as decisões do Conselho Constitucional são irrevogáveis, qual é então o passo seguinte que a CADE pretende tomar? O que a CADE vai fazer daqui para frente? Olhando para os pressupostos que sustentaram essa acordo constitucional, a partida, houve ou não liberdade na inscrição da Carta de Servidores? Houve ou não? Houve ou não alguma irregularidade na inscrição da Carta logo a partir da partida eleitoral? Olhando para os pressupostos que sustentaram esse acordo. Primeiro eu queria dizer que não houve nenhuma irregularidade. Começo com a sua pergunta e depois vou com a pergunta dela. Não houve nenhuma irregularidade. Se é que bem recordam-se, em 2018 a CADE concorreu nas eleições, usou a mesma instrução e não houve nenhum problema quanto à sua participação em 2018. Em 2019 também seguimos o mesmo guia de instrução que a CNE nos havia apresentado. Também não acho que houve algum problema, não houve. O problema em 2019 foi pura e simplesmente a recusa pelo Conselho Constitucional da participação da doutora Maria Alice Mabota,
E em 2023 participamos, também não houve nenhum problema. A mesma instrução que nos tinham dado para seguir foi a que cumprimos rigorosamente. Em 2024 começa a haver problema, inscrevemos-nos, a deliberação foi aceita, foi publicada em BR, mas quando se apercebe que o engenheiro Venâncio era suportada, a candidatura dele era suportada pela CAD, aí é onde houve o grande problema. O problema é perseguição política. Foi por isso que agora acabo de responder. Os elementos que nos dizem que deviam fazer parte da inscrição da coligação Aliança Democrática, eu creio que os jornalistas podem fazer um jornalismo investigativo, podem recorrer à Comissão Nacional de Eleições, se os elementos que nos pedem fizeram parte da primeira coligação registrada aqui em Moçambique, que concorreu em 1994, que foi a Renamo União Eleitoral, onde eu era vice-presidente. Não houve nenhuma publicação nos jornais, não houve esta exigência de averbamentos. Além da coligação Renamo União Eleitoral, também participamos como coligação o PDDAD, onde eu também era secretário executivo. Concorremos sem nenhum problema. E também a CAD de 2018. Mas também quero referir que houve várias outras coligações que já concorreram, como o E-Povo, a União Eleitoral e tantas outras. Creio que para ajudarem a explicar a opinião pública nacional, pode-se recorrer nos arquivos da Comissão Nacional de Eleições, onde encontrar que os elementos que nos pedem hoje nunca fizeram parte das instruções que sempre pediram para legalizar a nossa inscrição na Comissão Nacional de Eleições. Nunca fizeram parte. Esta é a resposta que lhe posso dar. Quanto à sua pergunta, quis saber se... Como é que vai ser daqui para frente? O que é que a CAD vai fazer? Daqui para frente, o que eu lhe quero dizer, nós dissemos que devolvemos o poder ao povo. A CAD tem os seus órgãos, dentro desses dias estará reunida, vai analisando o acórdão que embora tenhamos feito análise, foi uma análise para podermos dar essa resposta à opinião pública nacional, mas dentro de dia os órgãos da coligação Aliança Democrática vão se reunir e atento àquilo que há de ser aquilo que há de ser a opinião pública nacional, porque nós defendemos o povo e o povo naturalmente vão nos municiar com algumas ações, algumas ideias sobre o nosso posicionamento e creio que nos próximos dias havemos de aparecer para informar o rolo de ações que nós vamos ter que levar a cabo neste país. Vamos cumprir exatamente o que a população nos recomendar a fazer. Uma pergunta de insistência. Quando diz devolver o poder ao povo, está a tentar falar, por exemplo, de uma chamada manifestação nacional. O candidato da CAD na província de Nampula disse ontem à DW que provavelmente poderiam ir às ruas para uma manifestação. Olha, aqui quem está a falar é o presidente Manecas Daniel, não está a falar de manifestações, está a dizer que vai escutar a opinião pública nacional e depois, nessa devida altura, poderemos trazer. Por enquanto, eu acredito que esse pronunciamento do delegado de Nampula pode fazer parte de muitas outras que vão aparecer ao nível nacional, que individualmente as pessoas vão ter que emitir, vão ter que falar. Mas, se a coligação Aliança Democrática ser aconselhada a aceitar, que é a nossa obrigação, porque defendemos o povo, não teremos outra alternativa senão acatar aquilo que eles vão dizer. CAD, faça isso, candidato da CAD, faça isso, e nós vamos ter que cumprir. Eu tenho uma pergunta especificamente dirigida ao Dr. Albino. Dr. Albino, tendo em conta os anteriores processos eleitorais, portanto, ditos no país, acreditava a CAD em algum momento na possibilidade do Conselho Constitucional tomar uma outra decisão diferente do CNE, sendo que se formos olhar para o histórico das últimas situações eleitorais, ainda ano passado, Venâncio Mourão fez tanto recurso junto ao Conselho Constitucional
uma situação determinada, acreditava a CAD numa posição contrária Sim. do Conselho Constitucional relativamente à decisão do CNE. Sim, tínhamos essa convicção que havia uma posição. Recorda-se que ao longo desse processo tivemos um recurso da CDU, não é? Que reclamava a inclusão dele na coligação Aliança Democrática e, naturalmente, que o Conselho Constitucional deu-nos razão e nós estávamos nesta linha. Não só também como, se é que bem se recorda, de que desde 2018 que a coligação Aliança Democrática existe, o símbolo nunca mudou, que foi o pombo, mas nestas eleições, por acaso de estar a suportar a candidatura do engenheiro Venâncio Mondlane, acabaram remetendo um recurso ao Conselho Constitucional que o pombo e a perdiz pomba e a perdiz eram aves iguais e que o Conselho Constitucional acabou dizendo que não, decidiu a favor da coligação Aliança Democrática. Achávamos que sim, com os argumentos jurídicos que tinham sido apresentados, que tínhamos razão e havíamos de participar nestas eleições de 9 de outubro. Mas acho que o Dr. Levino... Esta decisão toda, este enredo todo rumo às eleições gerais é mais para penalizar o político Venâncio Mondlane e não a CAD no seu todo, tendo em conta que a CAD existe desde 2018 e de lá para cá tem participado nos processos eleitorais. Eu quero dar um histórico. Em 2019, quando apresentamos a doutora Maria Alice Mabota, o sistema ficou abalado por temerem a capacidade que aquela senhora, coitada, não está entre nós, que ela tinha e que havia de trazer resultados na coligação Aliança Democrática e havia de trazer alguma mudança no país. E não participamos nas eleições, nem as presidenciais, tanto como também nas legislativas e provinciais. Nestas eleições, e até penso que tinham a ideia que provavelmente a coligação estivesse extinta, o que não aconteceu. A coligação Aliança Democrática continuou a trabalhar, lendo os sinais que a sociedade lhe instruía. Firmamos o acordo com o engenheiro Venâncio Mondlane e praticamente o sistema perdeu a cabeça e acredito que é a partir daí em que começa a andar esta perseguição. Mas creio que a coligação Aliança Democrática veio para ficar no país, vai trabalhar para este país, vai trabalhar para os moçambicanos, que é para criarmos condições de uma mudança radical, mas radical, devolver aquilo que é o bem, que é a questão que a nação precisa de ver as instituições a funcionarem da melhor forma possível e o povo a sentir-se muito bem neste país. Recorde-se que o nosso slogan Salve Moçambique visa fundamentalmente para alertar ao povo moçambicano que alguma coisa não está bem. Falamos aqui da questão das greves que são sistemáticas, quer dos professores, quer de vários estratos sociais, que é uma demonstração clara que o país está sendo mal governado. Durante os 49 anos foi capturado este país, não sabemos para onde vamos. Acredito que a senhora jornalista também sente esta má governação do sistema. E vamos trabalhar todos nós para este propósito. E o pedido que eu vos faço é: investiguem na Comissão Nacional de Eleições sobre esta irregularidade, se efetivamente nós temos a razão, e acredito que saberão explicar ao povo as perseguições que estão a acontecer. Mas posto isso, eu penso que o Dr. Elvino poderá acrescentar sob o ponto de vista jurídico. Diga? Uma questão de esclarecimento para melhor comunicar para o nosso público. Está a dizer que não houve irregularidade no processo de extinção da CAD, e isso já existe Sim. Mas o problema que aqui é o facto do processo constitucional não se gostei de explicar, insistir na questão do abril. Como é que se explica essa insistência do processo constitucional na questão do parlamento e o Presidente dizer que não houve esta irregularidade? Mas eu penso que eu acabei dizendo que tens
a oportunidade de ir para a Comissão Nacional de Eleições pedir o histórico de todos os partidos que lá participaram, de todas as coligações que já existiram neste país, se porventura se tem algum jornal onde aparece o averbamento, o anúncio nos jornais, eu agradecia que me pudessem apresentar para eu poder ler, talvez seja por distraição minha ou qualquer coisa, mas acredito que não vai encontrar. Não vai encontrar, quer na Comissão Nacional de Eleições, quer nos arquivos dos jornais e de todos os órgãos. Não sei se o seu órgão tem algum arquivo nesse sentido. Então, quer dizer que essa exigência foi feita apenas para a coligação de Acredito que sim. Mas o Dr. Elvino poderá. Mas só para esclarecer a questão, Venâncio Mondlane concorre à presidência da República da CAD. A CAD poderá reforçar o seu apoio a Venâncio Mondlane? Acabei cá de dizer que a CAD tem os seus órgãos, vai se reunir, vai fazer o arrolamento de atividades que poderá realizar, dando ouvido à opinião do povo. Dissemos que o povo toma conta, sim, mas nós vamos descer para auscultar, para colher e depois para poder vir sistematizar e pôr ao consumo público. Existe a chance de não apoiar a Venâncio Mondlane? Não percebi? Existe a chance de não apoiar a Venâncio Mondlane? O Venâncio Mondlane está com a CAD está com o Venâncio Mondlane. Não é possível separar essas duas figuras neste preciso momento. Mas qualquer posicionamento no devido tempo poderá acompanhar. Não sei qual pergunta eu vou responder. Há uma pergunta que tinha sido feita diretamente para o... Penso que depois acabou respondendo que era com relação se acreditava na possibilidade do Conselho Constitucional de fazer uma posição contrária ao CNE. Mas aquela questão de insistência, é preciso trazer aqui a resposta concreta. Pode parecer que estamos a fugir desse debate, porque a pergunta é legítima. E a resposta está aqui no edital. Exatamente. Há um grupo de documentos que os partidos políticos devem reunir quando se querem candidatar. Então sai uma deliberação da CNE em que diz quais são os documentos. Por favor, consulte, é por isso que o Dr. Manecas diz, investiguem, porque isto aqui é mais importante. Porque vindo de nós somos parte interessada, fica a parecer que estamos a manietar. Então, a questão que tem que ser levantada, a CNE e ao Conselho Constitucional, é onde foram buscar a figura do averbamento. E por que essa questão não é elencada no rol dos documentos que os partidos ou as coligações devem apresentar? Por causa de uma questão que todo mundo está a fugir de discutir. O que é um ato público? O que é um ato administrativo? Peço perdão. O que é? Você quando vai a uma instituição pública e você pede um bilhete de identidade, você já cumpriu com a sua parte. É por isso que lhe passam um talão. É ou não é? Você cumpriu com a sua. Quando você encontrar um polícia, você mostra o seu talão. Significa que a parte que cabia a si já foi feita, que é a comunicação, no caso das eleições. O averbamento é um ato administrativo, por outra. É a entidade que registra os partidos, que vai ao livro e volta a escrever. Não cabe a nós. Portanto, não pode haver o levantamento de uma irregularidade absolutamente invalidante quando é uma responsabilidade da instituição pública. Percebe a diferença do que é um ato público, né? Muitos aqui já reclamaram muitas vezes que pedem carta de condução, mas ela fica meses para sair. Ou por outra. Mas por que estamos a reclamar? Porque não achamos que a polícia deve nos exigir um documento que nós já pedimos, mas que a entidade não nos passou. Percebe a diferença? A outra questão, por exemplo, é a questão da constituição da CAD. Efetivamente, há ali um erro. Há um erro de precisão. Mas voltamos à questão dos atos que são administrativos. Quem já foi registrar uma empresa qualquer sabe que quando chega no baú, eles entregam um rol, uma lista que diz, em função da atividade que você pretende registrar, licenciar. Eles dizem mais ou menos qual é o código. Se é indústria, se é comércio, se é serviço. É ou não é verdade? Então, significa que, se há uma questão da constituição da CAD, não é um erro da CAD. É erro do indivíduo que registrou a CAD, nos termos em que registrou. Mas daqui há uma questão, esta questão sana-se. É simples de sanar. É só boa vontade.
O que é? No direito existe uma coisa chamada hierarquia, não é? Das leis, podemos assim dizer. Então, os estatutos de um partido não podem ser superiores à lei. Ou por outra, na questão de perceber, afinal de contas, como é que fica a Constituição da CAD, olha-se que é um partido político. Então, o que é que aquele que está a tomar a decisão, que é a CNN naquele momento, deve olhar? Há um erro, sim, não é? Não pode dizer que é uma entidade distinta dos partidos políticos, porque essa figura não existe. Então, o que ela tem que fazer? Tem que acomodar com a lei. É simples. É por isso que nós estamos a dizer, olha, o engenheiro Venâncio, quando iniciou a sua campanha, disse uma coisa fantástica. Muitos podem não ter percebido. É que mais do que os manifestos, é preciso perceber, afinal de contas, que valores orientam as pessoas que estão nas entidades decisórias. Porque não é um problema de nós termos pessoas não inteligentes em Moçambique. Nós temos pessoas inteligentes. Afinal, por que o país não desenvolve? Nós temos recursos, significa que temos dinheiro. Nós temos terra, por que nós não desenvolvemos? É exatamente por causa dos valores. As pessoas que estão no Conselho Constitucional, estão na CNE, deviam ser pessoas da mais de decoro. Chama-se, quer dizer, são as pessoas do mais elevado prestígio. Por quê? Por causa das suas ações. O que aconteceu neste documento é uma verdadeira batota. É aquilo que se chama sacanagem mesmo. É o mesmo que dizer, queremos ver o que vocês vão nos fazer. Eles nem precisavam de fazer este trabalho todo, não é? De escreverem 14 páginas, são 11, depois tem as páginas preliminares. Eles pura e simplesmente quiseram dizer, nós não queremos que vocês participem nas eleições. E foram buscar qualquer argumento. Qualquer partido, neste momento, se vocês forem procurar saber, ou por outra, o que tem que acontecer? Qualquer partido, à medida que altera os seus estatutos, todos os partidos, não vou mencionar aqui nomes, vejam, por exemplo, os congressos que todos os partidos tiveram. Façam uma investigação. Vocês vão fazer matérias tremendas. Eu já fui jornalista, eu faria isso. Mas eu não posso porque sou parte interessada. Façam um exercício muito simples. Contem os congressos dos partidos políticos. E é onde perceber que, em alguns congressos, houve alteração de estatutos. Correm, vão ao Ministério da Justiça a perceber se houve aquele cumprimento de prazo de 15 dias. Será que por causa dessa falha eles deixaram de ser partidos políticos? Por que esta perseguição a CAD? É normal um indivíduo que tenha, como é que eu posso assim dizer, caducado o BI dele e de levar algum tempo. Não deixa de ser Fernando, não deixa de ser Daniel, não deixa de ser Elvino por causa disso. Ou por outra, o que o presidente aqui está a dizer, sempre participamos. Há uma comunicação tardia. Sim, é verdade. Mas ela pode ser suprida, é o que estamos a dizer. E tem na lei, ela elenca o que são questões que podem ser supríveis. Você está a perceber? Portanto, o que estamos a dizer é que foram buscar coisas, foram cavar e fizeram a interpretação que quiseram. Eu até trouxe aqui uma frase do Conselho Constitucional. Diz que o ato da CNE deliberar, não é? Como deliberou na deliberação 82, está implicitamente a revogar a deliberação 59. Vocês vão à lei da CNE e vão ver que essa figura não existe. É o que o Elvino acabou de dizer. O caso julgado é regra de ouro. Não pode a CNE estar a fazer uma deliberação que automaticamente revoga a outra. Vão ver o artigo número 11 da mesma lei. Diz, as decisões ou as deliberações, das deliberações da CNE, cabe recurso. Então como é que está a dizer implicitamente que a própria CNE não pode revogar a sua própria decisão? Então, como pode ver, o que estamos aqui a dizer é que foram buscar coisas só para justificar, mas na verdade nem era preciso darem-se esse trabalho. É só dizer, olha, nós não queríamos aquela gente a concorrer nas eleições. Ou por outra, negaram o direito que mais de 70% da população, que é aquilo que nós acreditamos, queria. Estas eleições terão um nível de abstenção tremendo por causa dessa atitude. Última pergunta. Pode-se pensar na possibilidade de a CAD tentar uma aliança com um partido que já foi aprovado para as legislativas e parlamentares? A mesma resposta do presidente, eu vou em tempo oportuno, porque a questão do timing fez-nos convocar esta conferência, mas hoje, amanhã, os órgãos sociais do partido, da coligação, vão se reunir e tomar-se-á uma decisão. Como também o próprio presidente referenciou, é preciso percebermos, afinal de contas, o que o povo deseja. Então é preciso fazer uma escutação, não podemos tomar uma decisão sem esse feedback, podemos assim dizer.
Mas uma coisa é certa, tomaremos uma posição.